Você sabe o que é ITCD e como isso pode influenciar na sua vida e dos seus filhos? Continua aqui que eu te explico. Eu sou o Bruno Rocha e assine o canal para saber. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. ITCD. O que é o ITCD? ITCD é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, ou ITCMD em alguns estados. Aqui em Minas nós chamamos de ITCD. Mas o que é isso? O que serve isso? Que imposto que é esse? Esse é um imposto de competência estadual, ou seja, ele é estipulado por cada estado, que estipula suas regras e a porcentagem que é cobrada, que a gente chama de alíquota, e que ele se cobra sobre doações e sobre transmissões não onerosas, que é de bens em geral, como, por exemplo, a herança, no caso de herança e no caso de inventário. Como que isso influencia na sua vida e, em especial, na vida dos seus filhos? Esse imposto é um imposto que é cobrado naquele custoso processo de inventário, que quando você não estiver mais aqui, os seus filhos terão que pagar esse imposto sobre todo o patrimônio que você adquiriu, que você buscou conseguir pensando que talvez um dia esse patrimônio fosse ser dos seus filhos, ou que esse patrimônio fosse ajudar na formação da sua família, continuar na família. Sobre esse patrimônio será cobrado esse imposto, e seus filhos terão que pagar quando vierem a ter que fazer o inventário. E esse imposto é o grande dilapidador do patrimônio da família. Sim, vejam só, hoje, aqui em Minas Gerais, esse imposto ele é de 5%, previsto na lei. 5% sobre o valor atualizado dos bens que estão sendo inventariados ou dos bens que estão sendo doados. Nossa, 5%. Mas 5% não é tanto, tal. Se você pensa no seguinte, você adquiriu sua casa aí há 20 anos atrás por 300 mil. Hoje ela vale, com o imobiliário, quase 1 milhão. Você vai pagar 50 mil de imposto. Mas a questão não é só essa. Esse imposto de transmissão causa mortes e doação, a alíquota aqui em Minas Gerais ela é 5%, mas a alíquota nacional, o que eu quero dizer com a alíquota nacional? A previsão de máximo que pode ser cobrado por cada estado é previsto pelo Senado Federal, que hoje no Brasil ela é de 8%. Sendo que em 2010 nós tínhamos 10 estados brasileiros que cobravam a alíquota máxima. E em 2015, esse número já passou para 15 estados brasileiros. 15 estados brasileiros cobram a alíquota máxima de 8%, incluindo, por exemplo, o Rio de Janeiro. E esse ainda não é o principal problema. O principal problema é que já existem 2 projetos de lei alterando a alíquota máxima do ITCD. Temos um que altera de 8% para 20%, e um outro que pede alteração de 8% para 16%. Esse de 8% para 20% ele é um projeto de lei de 2015. E a argumentação desses projetos, de ambos, na verdade, é que o Estado tem um déficit de arrecadação e por isso ele precisaria aumentar essa alíquota. E o principal argumento deles é que o Brasil é o país que menos cobra esse imposto. É o país que tem a menor alíquota no mundo. Vejam só para vocês verem. Veja que a França cobra um imposto de 60% sobre a herança, sobre o imposto causa mortes. Então, o argumento deles para fazer é muito fácil, fica muito fácil. O Japão cobra 55%. A Alemanha e a Suíça cobram 50% cada um. A Inglaterra e os Estados Unidos, que é um dos nossos principais espelhos
aqui no Brasil, cobra 40%. Chile, do lado, aqui já está cobrando 25%. Enquanto que no Brasil, como eu disse, hoje nós estamos em 8%. O argumento deles para conseguir aumentar isso daqui é muito fácil. Entendeu? Lembrando, e importante ressaltar também, que esse projeto de lei de 2015, que pede um aumento de 8% para 20%, ele foi feito pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, gente que está ali, ó, dentro, lutando, querendo aumentar isso mesmo. Mas por que esses outros países têm essa alíquota tão alta? Veja, os Estados Unidos têm 40%, como eu disse. Por que eles têm uma alíquota tão alta, enquanto que o Brasil continua mantendo ela baixa? Porque em todos esses países existe uma cultura, existe uma tendência, e existem também várias formas de planejamento sucessório da família. A verdade é que nesses países quase ninguém paga esse imposto. Quase ninguém tem que pagar esse imposto porque eles fazem um planejamento patrimonial. Muitas vezes utilizando a mesma ferramenta que nós vemos falando aqui há muito tempo, que é a holding familiar. Agora vejam para vocês verem. Imaginem, vamos puxar, imagine que o imposto de transmissão causa-morte, o ITCD, tem aumentado para 15%. Digamos que o Imposto Nacional aumentou para 20%, em Minas Gerais, como sempre, teve um pouco abaixo, não quis cobrar, chegou a 15%. Olha para quanto que vai o custo de um inventário de uma família que comprou, que tem um patrimônio de R$1 milhão. Lembrando que muitas vezes a família tem um patrimônio de 1 milhão, mas esse é um imóvel que foi adquirido por R$300 mil há 20, 30 anos atrás. Olha só para quanto que vai. Como eu disse, imagine aí a família com um patrimônio de R$1 milhão. Nisso ela vai pagar o que já ia pagar sem o aumento do imposto, ela ia pagar aqui 0,5% no cartório de notas, tratando-se aí de um inventário extrajudicial, para ser mais rápido, tudo, R$5 mil, teria que tirar, em média, R$2 mil de certidões atualizadas, pagaria os mesmos 5 mil no cartório de registro imóvel para registrar aquele imóvel após o negócio, e aqui, onde o imposto, que era no caso aqui que nós calculamos, de 6%, vamos colocar aqui o de Minas, 5%, que o imposto que era de 5% seria R$50 mil, ele passa a ser, como eu disse, de 15%. R$150 mil seria o valor que essa família teria que pagar de imposto de transmissão no falecimento. Gente, isso aqui é iminente. Os projetos estão aí, a vontade de fazer está aí. Além disso, como nós já sempre falamos aqui, a tabela aqui de Minas Gerais, ela prevê 6% sobre o valor dos imóveis, dos bens inventariados, de honorários, seria 60 mil. O custo desse inventário seria de R$222 mil. Isso sem contar deságio, caso tenha que vender para pagar esse valor de R$222 mil, sem contar corretor, caso você tenha que vender também para pagar esses R$222 mil, e sem contar o ganho de capital que você teria para pagar isso aqui. Se você tiver que vender o imóvel para pagar isso aqui. Isso aqui, assim, se os seus familiares, os seus filhos tiverem dinheiro para pagar isso aqui. Lembrando, esse valor aqui, ó, é à vista. Não tem. Isso aqui caso e pague dentro do tempo também. Porque se não pagar, aí tem mais valores, ele aumenta um pouco. Gente, R$222 mil. Isso é o valor de aquisição do bem, quase o valor de aquisição do bem, lembram? O bem foi adquirido por R$300 mil pela família. É muito dinheiro. São mais de 20% do valor do imóvel. Vejam então, pessoal, que o risco de dilapidação do patrimônio da família está ficando cada vez maior
e mais urgente, porque esse TCD nós também utilizamos ele como base para a organização e para o planejamento patrimonial da família. Nota-se a importância do planejamento patrimonial para garantir que a sua família continue com os seus bens. Não tem que vender, não tem que se desfazer para poder arcar com impostos. Meu nome é Bruno Couto Rocha, advogado, especialista em planejamento patrimonial da família, e se quiser saber mais, continue aqui para saber mais.